Fala galera, beleza? André Silva na área, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje eu estou aqui para fazer esse vídeo especialmente para você que torce para o Dourado e que gosta do futebol mato-grossense. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma reação aí da coletiva de imprensa aí do Antônio Oliveira na partida entre Cuiabá e Flamengo no Maracanã, 2-1, 37ª rodada, tudo definido ou quase tudo definido. Vamos fazer uma reação aqui para ver o que o Antônio Oliveira achou dessa partida. Tem muita reclamação aí, hein? Vamos dar uma olhada e vamos fazer esse análise junto aqui, beleza? Beleza, galera? Já está aqui na telinha aqui a entrevista do Antônio Oliveira e a gente vai dar uma olhada aí. Eu ainda não assisti a entrevista aí, mas a gente vai fazer algumas colocações como a gente sempre faz aqui no nosso canal, tá ok? Antônio, eu queria que você falasse um pouquinho do jogo em si, normal? Ou é um não, normal não, foi anormal. Nós perdemos, então foi anormal. Eu queria que você falasse assim, a respeito do objetivo ter sido garantido com rodadas de antecedência. Você acha que o perder um foco é do ser humano mesmo? Fica uma parte mais confortável e às vezes relaxar um pouquinho? Bem, isto é... Boa noite. Eu concordo com a análise que o Derek fez relativamente a esse relaxamento, mas eu não posso estar de acordo com aquilo que se passou, por exemplo, na primeira parte. Não há justificação para que isso exista, independentemente dos objetivos estarem garantidos. A questão de uma primeira parte para a segunda é uma palavra que se resume isto, é atitude. Portanto, e aquilo que nós não tivemos na primeira, tivemos na segunda, e fomos iguais a nós próprios, e tivemos os valores que nos levaram àquilo que foi uma equipa difícil de bater. Portanto, ela na segunda parte, realmente, ela perdeu a primeira parte, ela ganhou a segunda parte, mas no cômputo geral ela acaba por perder o jogo no somatório dos golos. Mas eu não posso, em nenhum momento, tolerar este tipo de comportamento, muito passivos. Uma coisa é nós jogarmos à zona, outra coisa é sermos uma zona pressionante, e nós sempre fomos uma zona pressionante, darmos tempo e espaço ao adversário para poder executar, pouco fecho de bola, mas é que nós também fomos pouco agressivos sem a bola, mas também fomos muito pouco agressivos com a bola nos momentos em que nós podíamos ferir o adversário, nos momentos, mesmo em alguns que obrigámos sempre o adversário muitas das vezes a errar, entregávamos constantemente a bola ao adversário, tínhamos muito pouco critério. Nessa perspectiva, as mudanças, é evidente que elas surtiram muito efeito, portanto a equipa mostrou muito mais compromisso, muito mais entrega, muito mais coragem, muito mais confiança, muito mais concentração, porque é aquela velha máxima que eu falo sempre aos meus jogadores: quando nós queremos, quando nós acreditamos, nós ganhamos. Quando isso não acontece, torna sempre muito mais desafiante. Portanto, nós não entramos de férias, já avisei isso aos meus jogadores, nós não estamos de férias. Há um compromisso grande com o clube, há um compromisso grande com o torcedor, há um compromisso grande com a cidade e com o Estado, e nós temos de ter essa responsabilidade. E hoje, na primeira parte, e os meus jogadores sabem que eu tenho uma estima, um orgulho, e que eu gosto muito deles e luto por eles e nunca vou desistir deles. Eles sabem o que eu trabalho por eles e a entrega que eles também fizeram ao longo da temporada, mas hoje na primeira parte nós fomos negligentes, e agora só temos um caminho. É na quarta-feira, porque nós não estamos de férias, é na quarta-feira darmos a resposta certa, no momento certo, para acabarmos, porque a última imagem, essa é que conta, essa é que fica. E nós temos de ter respeito por nós próprios, temos de ter respeito pelo clube, até pela cidade, pelo torcedor, pelo Estado, mas sobretudo pelo caminho bonito, histórico, que nos orgulha a todos. E nós temos que representar muito bem esse caminho que nós construímos e que toda a gente aqui no Brasil, quer dizer, deveriam falar mais, mas mesmo assim as pessoas por onde eu passo
reconhecem o belíssimo trabalho que um clube tão jovem, com grandes tubarões que estão hoje, devem estar a esta hora a competir para ver quem é que calha a fava. Mas nós, a 3 ou 4 rodadas do fim, já termos feito o nosso objetivo, mas ainda temos que é o Sul-Americana, que ainda não está conquistado, independentemente de nós percebemos que já quase que com o resultado dos adversários podemos hoje consumar isso, mas nós não queremos consumar esse objetivo com o mal dos outros, mas sim com a contínua competência que nós tivemos, e nós temos esse dever, e representado daquilo que nós fizemos na segunda parte é aquilo que nós temos que fazer durante 90 minutos, mais qualquer coisa, na próxima quarta-feira, e acabar em beleza no nosso estado e na nossa cidade, junto ao nosso torcedor. Antônio, é um prazer falar com você mais uma vez. Igualmente. Cara, eu gostei, já comecei gostando da entrevista do Antônio. O Derek faz uma pergunta muito boa, cara. É uma pergunta que todo torcedor gostaria de fazer. Será que há um comando, né? Será que vem da diretoria essa questão da equipe depois de conquistar aí a permanência na Série A? Pode jogar tranquilo, pode tirar o pé, entendeu? Será que não tem ninguém vendo isso, né? Porque a última partida, a maioria dos torcedores do Cuiabá que eu conheço, todos eles reclamaram porque os jogadores fizeram corpo mole, tiraram o pé na partida na Arena Pantanal, que perdeu, e agora vem novamente. Mas o Derek fez essa pergunta para ele, e eu gostei da resposta do Antônio Oliveira, quando o Antônio Oliveira joga essa responsabilidade para ele, e também fala isso do primeiro tempo, do time titular do Cuiabá, que o time do segundo tempo fez o que o primeiro tempo não fez. E ele chamou, ele puxou a orelha dos jogadores. Então, assim, por que eu acredito no que ele está dizendo? Porque o Antônio Oliveira, na última bate-papo que a gente fez aqui, eu falei que ele sempre começa elogiando o time, ele sempre dá o primeiro crédito pro time, ele é bom para defender o time, mas aqui nessa oportunidade aqui, ele mostrou insatisfação, né? Quando ele fala que a pergunta foi boa, foi uma análise bem feita, e aí para começar uma entrevista dessa forma, e ele respondendo dessa forma, do jeito que nós gostaríamos de ouvir realmente, eu achei importante. Importante ele ressaltar que o clube não está de férias, que o time não está de férias, que o time precisa respeitar a torcida, que o time precisa respeitar o clube. E aí entra mais uma coisa que é muito importante, não se esquecer que há uma história que eles estão construindo, uma história de recordes, vai ficar marcado na história. Se o time não tirar o pé, ele consegue ainda chegar muito mais longe, onde vai ser muito difícil as pessoas tirarem, assim, vai demorar um pouquinho para aqueles que vierem entender essa responsabilidade, né? Por exemplo, o Cuiabá chegou a 7º lugar no Campeonato Brasileiro, então, ou seja, quem for contratado da próxima vez, ele sabe a meta, qual que é a meta, né? Porque a meta sempre é ultrapassar aquele que deixou, né, o legado. Então, eu acho muito bom, eu achei muito bom essa fala do Antônio Oliveira. Nós, como torcedores, não estamos satisfeitos com essas últimas rodadas, estamos vendo que o Cuiabá está tirando o pé sim, e para o próximo jogo, eu acho que o Antônio Oliveira deveria começar com o time do segundo tempo. Eu acho que ele deveria dar oportunidade para aqueles que não jogaram, para ver, porque esse pessoal está querendo jogar. Derek está querendo jogar. Os outros jogadores, eu não vou nem falar nome aqui, senão vou até ser injusto, mas tem um monte de jogador. Eu percebo assim que os jogadores, na hora de ir para o aquecimento, 3, 4, ficam no banco de reserva, porque eles sabem que não vão ser relacionados. Então, assim, vamos colocar essa gurizada para jogar, vamos ver o que vai dar, vamos testar. Se já está garantido, porque o Cuiabá já está garantido na Sul-Americana, o Vasco, o Bahia, todos eles não vão conseguir mais. Então, chegar no Cuiabá. Então, o Cuiabá já está garantido. Então, quer dizer, vamos botar essa gurizada para jogar, vamos ver, vamos montar um time aí alternativo para eles jogarem também, para ver a última rodada, o último jogo, na Arena Pantanal. Vamos ganhar esse jogo. Vamos ganhar, vamos botar a gurizada que quer jogar e trazer o resultado positivo, porque se for com o time titular, a gente sabe que esse time titular, ele não está com a mesma motivação, isso é nítido,
é nítido, dá para ver. Daverson e Pita, dá para ver que o Pita tá com muita mais vontade que o Daverson. Se for olhar por posição, entendeu? Você vê que o pessoal que está no banco quer jogar. E quem que não quer jogar no Maracanã lotado? Quem que não quer jogar no Maracanã que estava fazendo festa aí de despedida para Felipe Luiz e Rodrigo Caio? Então, ou seja, estava todo mundo querendo jogar. Então, se você bota essa gurizada para começar jogando, eles querem fazer o nome deles, eles não vão ficar. Agora, o time titular, parece que eles já estão feito o nome, já estão tranquilos, já cumpriram o objetivo. Então, eles realmente, isso ficou muito nítido aí. E foi bom a entrevista aí que o Antônio Oliveira começa dando aí, deu muito espaço para o adversário. E o que fez o time do segundo tempo, se tivesse jogado no primeiro tempo dessa forma, eu até falei, o Flamengo não pode começar o jogo pressionando e deixar o Flamengo fazer os gols dos 20 minutos, antes dos 20 minutos do primeiro tempo. Tem que segurar o Flamengo até os 20 minutos, porque aí eles vão cansar, aí depois que eles cansarem, depois o Cuiabá vai começar a dominar o jogo. Mas não conseguiram segurar, com 3 zagueiros não conseguiram segurar. Mas enfim, vamos segurar, vamos ver essas perguntas aí, o que mais que ele falou. Radioativa. Antônio, o objetivo de você é chegar na Sul-Americana, então quarta-feira você tem um jogo duro, que é contra o Atlético Paranaense, na Arena, lá Pantanal, com a torcida toda apoiando. Eu queria que você falasse dessa partida, desse jogo, e abaixo, hoje o Davidson tem muito abaixo de um jogador sempre agudo. Você, quando botou o Pita e mexeu e botou principalmente o Derek, melhorou 100% e pegou todo o Felipe Luiz, Léo Pereira, todo mundo cansado. Então foi um ataque que eu gostei na segunda etapa, tanto é que sufocou o Flamengo, tiver aquele pênalti. O detalhe que eu falo, pergunto para você esse esquema tático, Davidson abaixo, você muda o time, o que esperar do Atlético Paranaense quarta-feira na Arena, e que você ainda busca a vaga na Sul-Americana, e a arbitragem. O que foi a arbitragem da primeira rodada do Brasileirão, o que será na última? Porque a arbitragem não está falhando só agora, ela vem falhando contra todos, e principalmente quando você vê uma equipe que você falou aí de menos camisa, né? Não de respeitando o Cuiabá, mas existem aqui no Brasil, que você é português, você não sabe, lá em Portugal também tem, né, 3 equipes, né, seleta, aqui são 12, só que agora você está vendo como está o tumulto lá na zona do rebaixamento, e o Cuiabá cresceu muito isso tudo. Eu queria que você falasse nesse aspecto geral. Claro. Eu vou começar pela primeira abordagem relativamente à situação do Daverson. Eu acho que foi a equipa no geral, ela não se comportou da forma devida e que a exigência da competição hoje o exigia. Porque, repare, as alterações foram feitas, mas a equipa jogou dentro da mesma estrutura e da mesma forma. Portanto, aqui não é uma questão estrutural nem comportamental, é comportamental em termos de atitude, não em termos de comportamentos daquilo que é os comportamentos que nós temos de ter em termos táticos, da fase defensiva e fase ofensiva. Agora, relativamente à arbitragem, olha, você estava no Curitiba. Não, mas independentemente disso, portanto, é algo que eu tenho vindo a salientar, portanto, e principalmente o Cuiabá sofre muito com isso. Portanto, é evidente que às vezes ouvir, portanto, às vezes se calhar pôr-me a jeito, mas eu sou uma pessoa muito direta, muito honesta, portanto, às vezes pago um bocadinho por aquilo que eu digo, mas não deixo de dizer porque eu gosto de dormir de consciência tranquila. É evidente que algumas coisas nós devemos pensar, mas não devemos dizer. Mas o que é facto é que eu já disse isto, acho que até foi o Derek que até perguntou, em Cuiabá, que me perguntou se achava que os juízes olhavam para o escudo, portanto, e claramente que olham, portanto, e hoje nós, mais uma vez, independentemente da equipa do Flamengo, que merece o máximo respeito, uma equipa tecnicamente muito acima da média, talvez, na minha opinião, tecnicamente o melhor elenco do Brasil, mas claramente que nós sentimos isso. Portanto, nós sentimos às vezes eu até cheguei aqui na brincadeira, perguntei se o árbitro ainda estava o juiz ainda estava no VAR, porque os dois são penalti, portanto, porque não vale a pena. E acho que demora-se muito tempo no VAR, e nós temos até estatisticamente, acho que também foi o Derek que disse, que a equipa que menos tem sido solicitada pelo VAR
e que menos decisões tem tido com o VAR é o Cuiabá, portanto, e falta-me saber quem é que tem mais, porque de certeza, eu até lhe começava a dizer aqui quem são, portanto, não é muito, é a mesma coisa que você disse relativamente em Portugal. Há 3 equipas que são beneficiadas, portanto quer dizer, aí não temos que escamotear, portanto, eu já disse isto mais do que uma vez. Ser árbitro, eu não gostaria de ter essa função, porque dentro daquilo que é os agentes esportivos que estão envolvidos na competição, é aquele que realmente não pode errar em nenhum momento, portanto, e é aquele que se calhar é mais cobrado, porque estão 2 equipas em confronto. Mas o que é facto é que, repara, eu também já disse na brincadeira, repara a confusão que deve ser no VAR, quando eles estão a discutir, porque demora-se muito para fazer tomar uma decisão. Porque, na minha opinião, há muita coisa em jogo, e como há muita coisa em jogo, eles devem também pesar isso. Volto também a reiterar, para não haver aqui para haver a transparência, não haver suspeição, a situação que se passou no Cuiabá Vasco, e no Corinthians, no Cuiabá Corinthians, isso, na minha opinião, é que é grave. Portanto, que foram solicitados áudios e nunca foram entregues. Porque, a partir do momento que se entregar o áudio e nós ouvimos, nós percebemos o que é que se passou, porque os áudios são dados e são públicos, muitos deles. Porquê é que não foram dados esses? A partir desse momento, eu sou obrigado sempre, enquanto não ouvir os áudios que me foram solicitados, e foram solicitados, porque é que não lhes foram entregues? Eu posso entrar e posso pensar da maneira que eu quiser, né? E posso entrar num clima de suspeição. E o que se quer no futebol é o máximo de transparência possível, portanto. E eu, nessa perspectiva aí, acho que o Cuiabá sai tremendamente prejudicado. E quer que eu lhe diga? Ele marca o penalti no segundo porque não marcou no primeiro. Portanto, quer dizer, aquilo é tão óbvio que o penalti que ficou quase 5 minutos para decidir. E quer outra coisa, 7 minutos de compensação. E eu fui falar com o árbitro, ele pode dar os que ele quiser, mas 7 não são suficientes. Sabe porquê? Foram 10 substituições, foram 2 VARs, e o tempo de hidratação, e foi uma despedida. 7 minutos. Sabe porquê é que foram 7 minutos? Porque estamos a jogar no Maracanã contra o Flamengo. Mas isto também seria aplicar que estávamos a jogar no Allianz contra o Palmeiras. Porque é o Cuiabá. Porque é o Cuiabá. Porque se é Flamengo, Palmeiras, de certeza que isto também é desta forma. Meta o clube de camisa, não quero aqui centrar no Flamengo, tenho o máximo de respeito pelo Flamengo, grande instituição, grandes torcedores, da mesma forma que tenho pelo Palmeiras. São grandíssimas equipas e fizeram para ter essa história. E merecem o respeito, e ainda bem para o futebol brasileiro que elas existem. Agora, eu só estou aqui a defender o que é meu, o que é a minha causa, e que eu tenho um orgulho enorme de representar, mas que sentimos semana após semana, jogo após jogo, que às vezes todo o esforço, toda a competência que nós colocamos, às vezes pode ser posta em jogo porque há um escudo mais pesado que o outro. Portanto, e isso, acho que no futebol o que nós queremos imprar sempre é a verdade esportiva. Antônio? Rapaz, ele falou muita coisa bacana aí, interessante, que eu queria colocar aqui em pauta aqui, galera. Veja bem, o Antônio, ele critica muito a arbitragem, ele fala do jogo do Vasco com o Cuiabá, ele fala do jogo do Corinthians com o Cuiabá, ele tem ali duas solicitações que o clube pede para a CBF, que são o áudio do VAR. E o VAR, ele não trouxe, ele não deu essas informações, esses dados para o Cuiabá. Porque é Cuiabá. Não há um interesse, né? Então há uma discriminação aí, pelo que ele relata, que esses áudios que foram solicitados não foram entregues. E sendo que esses dados são públicos, inclusive você vê até os canal aqui de entrevistas, sites, tem esses áudios de muitos jogos.
Você já viu, talvez, aí falando, olha, o VAR disponibilizou o áudio do jogo tal. Aí você vai lá e ouve o áudio, ele é público. O VAR, o áudio do VAR é público, todo mundo pode ouvir. Quem quiser fazer a solicitação do áudio, você tem. Só que o Cuiabá fez as 2 solicitações e eles não foram entregues. Então isso é uma acusação forte ali, que realmente o Cuiabá está sendo prejudicado, né? Ele não quis dizer isso assim, falando diretamente, mas há de se estranhar um comportamento como esse. Essa situação desse jogo de hoje, entre Cuiabá e Flamengo, o árbitro ele bagunçou no segundo tempo, né? Ele cita ali que foram 10 substituições, ele cita ali que teve uma despedida do Felipe Luiz que demorou um bocado ali para ele sair de campo. Houve ali 2 pênaltis, né? Então, dois VAR para verificar. E aí o juiz dá só 7 minutos de jogo. Se você for dar uma recordada aí, houve-se um acordo na CBF ali que ia ter ali um padrão de desconto, padrão ali de acréscimos, e esses 7 minutos era um padrão, era um dos padrões ali que a CBF falou que ia começar a dar nos jogos, né, de 3, 7 minutos, a média. Só que nesse caso aí, cara, teve muita coisa e só 7 minutos não foi suficiente. Cuiabá pressionou o Flamengo e talvez poderia ter empatado esse jogo aí se não fosse essa bagunça. Aí você vem me falar assim, mas o Ranieri simulou. Tá, o Ranieri, nós não estamos falando nem da simulação, não estamos nem falando dessa questão, estamos falando de como a arbitragem ela é envolvida em jogos grandes contra times de menor expressão, assim como o Cuiabá, por exemplo, que chega ali para jogar contra o Flamengo no Maracanã lotado, onde tem toda a mídia tá falando sobre isso, por exemplo. Hoje a TV aberta fez a transmissão, né? Então, ou seja, tinha muita coisa em jogo e o árbitro vai lá e toma decisões assim, fica complicado para o árbitro, a diretoria, todo o clube acaba ficando em uma situação difícil. Aí eu digo para você, o Cuiabá, eu falei uma live uma vez, o Cuiabá fez muito, mas muito bem em dar aquela sequência de 6 jogos sem derrota no primeiro turno, porque aqueles 6 jogos, aqueles pontinhos lá que o Cuiabá fez, aquela arrancada que o Cuiabá deu no primeiro turno, ajudou demais, porque se o Cuiabá estivesse brigando lá embaixo, no segundo turno, rapaz, ia rolar muita coisa aí para o Cuiabá não permanecer na Série A, não por competência, não. E era perigoso, muita coisa acontecer ali, aí é complicado, porque time pequeno ali embaixo, final de segundo turno, meu irmão, é complicado permanecer, porque não é só, já fica mais complicado, né, essa questão de tudo isso que ele está falando aí, é complicado. Então, se for dessa realidade aí, time pequeno não tem vez, né, não traz mídia, não traz público, então acaba que melhor que fique um time grande, né, para o campeonato ficar melhor. Esse foi o maior campeonato, né, os times grandes voltaram para a Série A, então tem muita coisa. Vamos continuar aqui vendo aqui, o que mais que o Antônio disse aqui? Zé Carlos, sim, Zé. Prazer. Venho dizer o seguinte, diga. A equipe do Cuiabá teve um grande volume de jogo, conseguiu até mesmo se impor em alguns momentos da partida, após principalmente as mexidas no segundo tempo, com o Pita e o Derek, como o colega aqui acabou de dizer. Como fica o planejamento para a última rodada? Como você mesmo disse, em busca ainda da vaga da Sul-Americana, a confirmação. Olha, acho que é muito interessante a sua abordagem, porque ela realmente teve volume na segunda parte. Na primeira foi uma equipa, a meu ver, algo inofensiva, portanto, pouco agressiva, com isso em bola, já o falei. Agora, comigo, é um pouco assim. O rendimento, porque são todos iguais para mim, o rendimento é que determina as minhas escolhas e as minhas decisões. E nessa perspectiva, quem eu achar que pode render mais, muito provavelmente terá o seu espaço
no próximo jogo, sabendo que, independentemente de quem entrar, só temos um objetivo claro para terminarmos da forma como realmente caracteriza a época do Cuiabá, de uma forma fantástica e de uma forma que nos orgulha imenso, e é uma vitória. Portanto, nós não estamos de férias e queremos uma vitória já na quarta-feira. Antônio, última perguntinha. Então aí, pela fala dele aqui, do Antônio Oliveira, ele vai manter o time, ele quer terminar com chave de ouro, ele vai querer ganhar essa partida, vai puxar a orelha da galera, né, que está fazendo corpo mole, tá, segundo assim a impressão, né, nossa impressão é que ele está fazendo corpo mole. Então, se a galera estiver fazendo corpo mole, ele vai puxar a orelha e vai tentar trazer a vitória para o Cuiabá. Não vamos esperar muita mudança para esse jogo, é o último. Então, aquilo que eu falei no começo lá, que ele deveria, na minha opinião, pegar o pessoal do banco, trazer eles para jogar como titular nessa partida, e aí depois do segundo tempo mudar o time para pegar, como ele disse aqui, pegar o pessoal cansado, porque o pessoal gostou do Derek e do Pita entrando, vocês viram, né? Todo mundo gostou. Mudou o jogo. Então, quer dizer, o pessoal do banco, trazer eles do banco para jogar como titular nessa partida, essa seria a minha opinião, mas eu acho que ele não vai mexer pelo que ele já disse aí. Mas vamos ver. No primeiro tempo, o Flamengo finalizou 14 vezes, o Cuiabá não teve nenhuma finalização. No segundo tempo, a estratégia do Flamengo, ela surpreendeu vocês no início, aquele abafo, mas vocês já esperavam que aquilo ali poderia acontecer? Queria que você fizesse um resumo sobre isso. Olha, eu já esperava a atitude do Flamengo, agora não estava à espera do nosso compromisso que nós não tivemos na primeira parte. É evidente que dentro daquilo que nós perspectivávamos e do plano que nós traçámos, não sai nada e nós estávamos completamente preparados para aquilo que o adversário nos propunha, com duas larguras sempre, com o Luís e com o Everton, com o Pulgar sendo sempre o homem do equilíbrio, tendo o Gerson e o Arrascaeta como os jogadores mais decisivos no espaço entre linhas. O que nos faltou foi muita agressividade. E há uma coisa que eu também queria falar. É evidente que uma equipa como o Cuiabá, ela tem 48 pontos. Eu estou aqui desde a sexta, quando tínhamos 4 pontos. Portanto, nós fizemos 44 pontos. 44 pontos, estávamos fora da zona também. Portanto, com isto eu quero dizer uma coisa. Cuiabá, é evidente, não tem os recursos do Flamengo. Portanto, é evidente. E ela tem que sustentar o seu jogo, e sustenta o seu jogo na sua organização defensiva. Isso é um facto. E às vezes não estou à baliza. Mas a equipa do Cuiabá é uma equipa que sofre muito poucos golos. Ela não marca como marca outras equipas, porque também não sustenta e não passa tanto tempo com a bola nos pés. E eu já disse isto mais do que uma vez, ela não precisa de ter 48, ela tem 48 pontos, mas não precisa de ser a equipa mais criativa do campeonato. Portanto, é preciso as pessoas terem alguma noção, contextualizarem-se quem nós somos. Portanto, nós somos uma equipa que está a crescer, que vai tendo e vai cada vez mais tentando qualificar o seu elenco ano após ano para cada vez sustentarmos mais na Série A brasileira. O próximo ano o primeiro objetivo vai ser o mesmo. Portanto, nós queremos cada vez mais cimentar o nosso lugar e sermos uma equipa que as pessoas cada vez mais se habituem a nos ver na Série A, e com isso vai gerar também mais respeito, e essas situações de arbitragem se calhar vão cada vez menos existir, porque nos vão olhar de outra forma. Portanto, as pessoas não pensem que nós vamos em nenhum momento mudar a nossa matriz, a nossa forma. Nós somos uma equipa que, quando não tem a bola, sabe o que é que faz. Eu já disse que defensivamente, porque falou 14 remates. Quantos foram à baliza? Essa é que é a questão. Portanto, as 3 intervenções do João. 3. Essa é que é a questão. Uma coisa foram 14 remates, mas para onde? Portanto, e eu já disse isto. Defensivamente,
e com todo o respeito, é a melhor equipa que defende na Série A. Ninguém defende como a gente, ou em 5 ou em 4, ninguém defende com a gente, com toda a humildade. Trabalhamos muito nessa área, é evidente que com a bola também o fazemos, mas a partir do momento que as equipas que melhor defendem são as equipas que mais vão transitar, portanto, e passam menos em organização. Portanto, nós vamos vivendo daquilo que o jogo nos pode oferecer, de acordo também com aquilo que a valia do adversário nos pode também ditar aquilo que é o plano estratégico, mas para as pessoas, sobre o ponto de vista defensivo, somos a equipa onde sustenta esse jogo. Sobre o ponto de vista ofensivo, muitas das vezes jogamos aquilo que o adversário eventualmente nos deixa jogar. Obrigado. Ok? Beleza, então, olha aí. Você viu aí a entrevista do Antônio Oliveira, falou um pouco aí sobre o planejamento de 2024, em relação à partida contra o Atlético Paranaense. Ele disse aí que é isso mesmo, ele vai trazer o melhor time para essa partida. Ficou muito chateado com o VAR, com a situação, mas ele disse que ano que vem o objetivo é se manter novamente na Série A do Brasileirão, e quanto mais se manter, mais vai vir o respeito e menos preocupação com a arbitragem o Cuiabá vai ter. Por quê? Porque conforme vem o respeito com o time, começa também a ter menos problemas, né, com a arbitragem. Mas é isso, galera. Olha, eu gostei da entrevista. O time, ele fala aí do comprometimento do primeiro tempo com o segundo tempo, que foi bem diferente, mas ele vai corrigir isso. E eu acho que o Flamengo deu uma pressão gigantesca porque eles estavam sob pressão. O time do Flamengo, ele correu nos primeiros minutos para fazer realmente aquilo que ele veio fazer, que é fazer o gol. O objetivo do Cuiabá era se fechar e não deixar isso acontecer. Eu acho que alguns jogadores sentiu o Maracanã, eu acho que alguns jogadores sentiram ali a torcida do Flamengo, a pressão do Flamengo e tudo mais, e isso tirou um pouco o foco dos jogadores, isso mexeu com os jogadores. Então você vê que depois que o Cuiabá consegue, depois que faz as mudanças, né, ele tira o Alisson, fica somente com 2 zagueiros, ele aumenta o meio-campo, ele povoa o meio-campo depois, aí ele coloca 2 velocistas ali que estão bem mais motivados, talvez, por essa questão aí de estar ou não já com o objetivo alcançado. Então, ou seja, ele troca o time funciona, o time vai para frente e quase empata com o Flamengo, né? E aí entra a arbitragem, segura um pouco o jogo. Cara, é bem complicado, mas é isso. Antônio Oliveira dando essa entrevista para a gente aí e deixando aí para nós algumas respostas, algumas coisas bacanas aí para a gente. E nós ficamos por aqui. E aí é isso aí. Até quarta-feira aí, Cuiabá e Atlético Paranaense. Esse é o próximo jogo do Cuiabá, um jogo que vai ser na Arena Pantanal aí, pela última rodada. Beleza, galera? Deus abençoe a todos vocês e avante Dourado. Valeu!